O tempo nunca para. Ele avança mesmo quando a gente implora por pausa. Ele leva pessoas, desgasta promessas e transforma sonhos em lembranças. Mas existe uma pergunta que atravessa gerações. Se o tempo governa tudo, por que Deus não parece ter pressa? A Bíblia não apresenta Deus como alguém muito antigo. Ela apresenta Deus como anterior ao próprio tempo. Antes dos montes nascerem, antes da terra existir, antes do primeiro amanhecer, ele já era. E aqui, a linguagem humana começa a falhar. Porque quando falamos de Deus, usamos verbos presos ao relógio, passado, presente, futuro. Mas Deus não vive dentro dessas divisões. Quando Moisés pergunta pelo nome, Deus não responde com um título. Ele responde com uma realidade. Eu sou. Não eu fui. Não eu serei. Eu sou, como se Deus estivesse dizendo: eu não caminho no tempo, eu sustento o tempo. Isso muda tudo. Porque se Deus sustenta o tempo, então ele sustenta também o teu agora e o teu depois. O ser humano sofre em capítulos. Um dia ruim vira uma semana vira um ano, e a alma começa a se cansar. Deus não. Deus não sofre desgaste. Deus não é pressionado por calendário. Deus não perde o controle porque algo demorou. A Escritura diz: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso não é poesia para acalmar a ansiedade. É um confronto direto com a nossa limitação. Nós achamos que Deus está atrasado, mas talvez somos nós que estamos cegos. Imagine um escritor. Os personagens vivem página por página. Eles não sabem o final. Não sabem por que certas dores existem, mas o autor vê o livro inteiro. Ele conhece o começo e conhece o fim. Agora entenda algo ainda mais profundo. Deus não é apenas o autor da história, ele é o fundamento da realidade onde a história acontece. Quando a Bíblia diz que Deus é eterno, ela não está dizendo que ele vive muito. Ela está dizendo que ele existe fora da contagem. O tempo é uma estrada. Deus é o céu inteiro sobre essa estrada. Por isso Deus não aprende, não descobre, não se surpreende, ele sempre soube. Do teu erro, da tua queda, da tua tentativa de esconder. E mesmo assim te deu mais um dia. Isso é misericórdia, mas também é aviso. Porque o mesmo tempo que oferece oportunidade, um dia se torna testemunha. Em Jonas, Deus advertiu Nínive, e houve arrependimento. Em Naum, Deus não adverte. Ele decreta. Existe um momento em que a paciência não é mais convite. É encerramento. O Deus atemporal não é apressado, mas também não é cúmplice. E aqui entra uma verdade que causa arrepio. Se Deus é atemporal, então o fim já está diante dele. O que para você parece distante, para Deus já está claro. Isso traz esperança, porque a dor não é eterna, mas também traz temor, porque adiar arrependimento é brincar com o relógio. O coração endurece aos poucos, em concessões pequenas, em decisões adiadas, em pecados tratados como leves. E o Deus que vê tudo não é enganado por lágrimas tardias. Na cruz, o Eterno entrou no tempo. O Infinito aceitou horas de agonia, não por improviso, mas por propósito eterno. A salvação não foi reação, foi plano. E se Deus vê a história inteira, então o teu sofrimento não é invisível, mas também não é desculpa para viver longe dele. Talvez o que você chama de demora seja misericórdia te dando chance, ou talvez seja Deus permitindo que você siga até o fim do próprio caminho. A pergunta é: o que você vai fazer com o hoje? Porque Deus não é refém do tempo, mas você é. E exatamente por isso, você precisa dele. O ser humano costuma pensar que ainda tem tempo. Tempo para mudar, tempo para decidir, tempo para voltar. Mas a Escritura nunca trata o tempo como algo neutro. Ela trata o tempo como responsabilidade. Por isso, a palavra não diz, quando você quiser, ela diz, hoje. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, pare um segundo. Respire. Não endureça o coração, porque o endurecimento não acontece de uma vez. Ele é lento, silencioso, progressivo. Começa quando a consciência alerta e a gente ignora. Quando o espírito confronta e a mente fabrica justificativas. Um erro pequeno,
uma concessão discreta, uma verdade relativizada. E quando se percebe, o coração já não reage como antes. Isso não significa que Deus mudou. Significa que nós mudamos, porque o Deus atemporal permanece o mesmo. O mesmo em santidade, o mesmo em justiça, o mesmo em misericórdia. A pergunta não é se Deus ainda fala. A pergunta é se ainda ouvimos. Muita gente confunde paciência com aprovação. Mas paciência não é concordância. É espaço para arrependimento. O problema é que o mesmo espaço pode virar distância. Existe um momento em que Deus permite que a pessoa siga o próprio caminho, não como castigo imediato, mas como consequência. A Escritura chama isso de entrega, quando Deus respeita a escolha e permite que o ser humano experimente o fruto dela. Isso assusta, porque não vem com trovões nem com avisos dramáticos. Vem com silêncio. E o silêncio de Deus é mais pesado do que qualquer palavra. Porque quando Deus se cala, não é porque ele perdeu interesse, é porque o tempo do aviso está se esgotando. Foi assim com povos, foi assim com impérios. Foi assim com Nínive. Primeiro advertência, depois paciência e por fim decreto. Deus não age por impulso, Deus age por propósito. O Deus atemporal não é lento, ele é preciso. E essa precisão confronta a nossa ansiedade. Porque nós queremos respostas rápidas, soluções imediatas, alívio instantâneo. Mas Deus trabalha em profundidade. Ele não resolve apenas o sintoma, ele confronta a raiz. Por isso, muitas vezes, Deus permite processos longos, não para punir, mas para revelar. Revelar o que está escondido. Revelar o que foi tolerado. Revelar o que precisa morrer para que algo novo possa nascer. Enquanto o tempo passa, Deus observa o coração. Não apenas palavras, não promessas feitas no medo, mas escolhas repetidas no silêncio. O tempo revela aquilo que a boca tenta esconder. E o Deus que está fora do tempo vê com clareza aquilo que nós insistimos em justificar. E aqui entra uma verdade que dá arrepio. Deus não é pressionado pelo nosso relógio. Nós contamos minutos. Deus pesa corações. Nós medimos atrasos. Deus mede fidelidade. Para nós, demora significa abandono. Para Deus, demora pode significar misericórdia. Misericórdia que segura a mão antes do golpe final. Misericórdia que dá mais um dia, mais um chamado, mais uma chance de voltar. Mas não confunda misericórdia com permissão. Paciência não é cumplicidade. Naum mostra isso com clareza. Nínive recebeu aviso e por um tempo recuou. Porém, quando a maldade voltou a ser sistema, Deus não negociou com o orgulho. Ele decretou. E o decreto não vem com pressa. Vem com inevitabilidade. Quando Deus decide encerrar, o céu não entra em pânico. O céu executa. Por isso, tenha cuidado com a frase, um dia eu resolvo. O um dia costuma ser o disfarce da resistência. E a resistência, repetida, vira endurecimento. Você não percebe na primeira vez. Você percebe quando já não sente mais nada. Quando o pecado já não pesa. Quando a consciência já não grita. Quando o hábito tomou o lugar do temor. O Deus atemporal vê o final do caminho enquanto você ainda escolhe a primeira curva. Ele vê o destino por trás da direção. E mesmo assim, ele chama. Ele chama com palavra. Ele chama com confrontos. Ele chama com perdas. Ele chama com silêncio. Sim, com silêncio. Porque há silêncios que são a última forma de misericórdia. Então, não trate essa mensagem como teoria. Trate como espelho. Pergunte a si mesmo, com sinceridade: o que eu venho adiando? O que eu venho tolerando? Qual desculpa eu repito para manter o que Deus já condenou? E acima de tudo, eu ainda ouço ou eu apenas concordo por fora? Se você ainda ouve, responda. Responda hoje, com atitudes, com verdade, com arrependimento. Porque o Deus que não é refém do tempo, ainda assim, te oferece um hoje. E o hoje é precioso demais para ser desperdiçado. E se agora você sentir esse peso no peito, não ignore. Ore. Confesse. Peça direção. Corte o que precisa ser cortado. Reconcilie o que precisa ser reconciliado. E siga. Porque o tempo passa, mas Deus permanece.
E quem volta para Deus encontra vida, não vergonha. Escreva nos comentários: o que Deus está te chamando a abandonar hoje? Se Deus é atemporal, então existe uma verdade que não pode ser ignorada. O maior erro do ser humano não é cair. É acreditar que sempre haverá depois. A Bíblia nunca prometeu muitos amanhãs. Ela sempre aponta para o hoje. Hoje é o tempo da resposta. Hoje é o tempo da decisão. Hoje é o tempo do retorno. O problema é que o coração humano gosta de adiar. Adia mudanças. Adia pedidos de perdão. Adia abandonos necessários. E o adiamento, repetido, cria hábito. O hábito cria dureza. E a dureza cria distância. Não porque Deus se afastou, mas porque o coração deixou de se mover. O Deus atemporal não muda de posição. Ele continua santo, continua justo, continua misericordioso. Quem muda somos nós. Por isso, existe algo perigoso na fé superficial. Ela concorda com Deus, mas não se rende. Ela ouve, mas não obedece. Ela sente, mas não decide. E aos poucos, a consciência se acostuma. O pecado deixa de chocar. O erro deixa de doer. A verdade passa a incomodar. Esse é o ponto mais delicado, porque não vem acompanhado de culpa intensa, vem acompanhado de indiferença. E a indiferença espiritual é mais perigosa do que a rebeldia aberta. Quando alguém ainda luta, ainda sente. Quando alguém ainda chora, ainda se importa. Mas quando alguém se torna indiferente, o coração já está longe. O silêncio de Deus, muitas vezes, não é abandono. É entrega. Entrega à própria escolha. Entrega ao próprio caminho. Entrega ao fruto da própria decisão. Isso não acontece de repente. Acontece quando o aviso é ignorado muitas vezes. Quando a paciência é confundida com aprovação. Naum mostra isso com clareza. Nínive foi advertida. Nínive teve tempo. Nínive experimentou misericórdia. Mas quando a maldade voltou a ser sistema, Deus não discutiu. Deus decretou. E o decreto de Deus não é apressado. Ele é inevitável. Essa verdade assusta. Mas também protege. Protege porque nos lembra que a vida não é brincadeira. Que escolhas têm peso. Que decisões constroem destinos. Se Deus fosse apenas paciente, sem justiça, o mal nunca teria fim. Se Deus fosse apenas justo, sem misericórdia, ninguém permaneceria de pé. Mas Deus é ambos. Perfeitamente. E a cruz prova isso. Na cruz, o Eterno entrou no tempo. O Deus que não é limitado por horas se deixou pendurar por horas. Não por improviso, não por reação, mas por propósito eterno. A salvação não foi criada depois da queda. Ela já existia no coração de Deus antes da fundação do mundo. Isso significa que Deus viu o seu erro, viu a sua queda, viu o seu desvio e, mesmo assim, preparou um caminho de volta. Mas o caminho não é automático. Ele exige resposta. Resposta não é emoção. Resposta é rendição. Talvez você sentiu um incômodo ouvindo este vídeo. Talvez algo dentro de você quis mudar de assunto. Talvez você pensou em alguém, mas não em si mesmo. Esse incômodo não é o problema, ele é o sinal. O problema é ignorar. Porque Deus não grita sempre, mas quando Ele chama, Ele espera a resposta. Não trate isso como mais um conteúdo, não trate como teoria, não trate como curiosidade teológica. Trate como espelho. Pergunte a si mesmo, com honestidade: